Oiê, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, vou trazer vou dizer assim, é como se fosse uma dica para vocês, uma coisa que pode mudar muita coisa aí na sua vida de confeitaria. Então, nosso assunto é cuidado com o que te contam na confeitaria. Já te falaram isso? Bom, para começar, de acordo com a minha experiência, tá, gente? Isso aí não é da onde que eu tirei, nem nada. É o que aconteceu comigo durante esses 8, 9 anos que eu tô trabalhando na confeitaria e por conta de alguns erros aí, de dar ouvidos a algumas coisas, eu acabei perdendo cliente, perdendo dinheiro e muitas outras coisas, tá? Então, assim, claro que eu não vou contar tudo o que aconteceu, porque foram muitas coisas. Ah, se eu tiver com olheira, se tiver com cara de cansado, porque muita encomenda, gente. Mas, vamos direto ao assunto. Já se inscreve no canal. Aqui no canal você vai encontrar vídeos de decoração. Eu vou começar a botar receitas que não tem ainda, tá? Tem muito pouco, acho que só de massa mesmo. Mas você vai encontrar decoração, vai encontrar dica, vai encontrar um pouco da minha experiência no geral, tá? Tudo sobre confeitaria no geral, não é só de bolo, eu pretendo colocar de doces também. Por quê? Porque eu faço doces, na verdade eu comecei com doces e hoje eu faço bolo também, então é bem abrangente e tem muita coisa para mostrar aqui. O problema é o meu tempo mesmo, tá? Mas vamos lá. Já se inscreveu, já ativou o sininho da notificação para receber a próxima notificação aí. E dá um curtir se você gosta aí desse tipo de vídeo. Então assiste primeiro, depois deixa um curtir ou não curtir, mas depois escreve aí nos comentários o porquê que você não gostou, se você não gostou, certo? Bom, vamos lá. Pessoal, um pouquinho assim, ó, como é que eu posso definir esse assunto de hoje? Eu defino mesmo como crenças limitantes que nos atrapalham, ou seja, é aquele negócio que vai passando de um para o outro e a gente vai acreditando no que estão falando. Uma crença que nos limita, uma coisa que a gente acredita que está nos limitando de crescer, de evoluir. E a gente acaba perdendo aí encomenda, cliente, dinheiro e muito mais, tá? E às vezes a gente fica bem frustrada por conta de algumas coisas. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que esse negócio, se você for pesquisar mesmo aí, se você der uma olhadinha no YouTube, você vai ver que muitas confeiteiras dizem que você precisa entregar o bolo da sua cliente numa embalagem fechada. Será que precisa mesmo? Eu ficava muito preso a essas coisas, muito presa a essas coisas que me contavam, que falavam, que eu via, né, e tudo mais. E a minha experiência me diz totalmente uma coisa, a gente tem que ter uma visão mais ampla das coisas, tá? Vamos resumir. Por quê? Porque vai depender da tua clientela, vai depender da onde você está trabalhando, qual é a sua cidade, é fácil de conseguir, não é fácil de conseguir, ou seja, tu vai ficar presa a uma crença de que se tu não tiver aquela embalagem, tu não vai poder fazer, não vai poder trabalhar, não vai poder entregar o bolo. E o que acontece? Em média, essas embalagens para bolos espatulados, eu não estou falando das embalagens de bolo baixo, tá, gente? Aquelas embalagens mais comuns, que são mais fáceis de encontrar. Não, eu estou falando mais dessas embalagens personalizadas, para bolo mais alto, para bolo espatulado e tudo mais, tá? O que acontece, gente? A gente tem um pouquinho de dificuldade em alguns lugares para encontrar essas embalagens, então tu tem também a opção de entregar numa caixa fechada esse bolo. Vamos lá, eu não sei, eu não acho tão bonito para entregar numa caixa o bolo fechado, mas é uma opção. Agora, vai depender muito da tua clientela, a tua cliente vai pagar, porque, por exemplo, o que vai subir no custo desse bolo, em média, o bolo vai custar uns R$ 14 mais caro, ou seja, é a embalagem, só a embalagem. Se o teu público pede isso, ok, é show de bola, fica lindo, é bonito, é uma coisa muito mais atrativa para o cliente e tudo mais, tá? Existe gera um valor no produto espetacular, isso eu concordo, mas a tua clientela, ela tá disposta a pagar R$ 14, R$ 15 a mais, né, no bolo dela para receber nessa embalagem? Quem sabe não é hora de tu dar uma conversada com as tuas clientes, né? Ou dar opção para ela de repente. Eu já perdi muita cliente que era fixa comigo dos doces e acabaram não ficando por conta dessa crença que eu acreditava que tinha que entregar. Hoje eu pesquiso a cliente, tá? Hoje eu vejo, dou opção para ela, se ela quer, se ela prefere ou se ela não prefere. E daí depende também, eu tive vendo que tem alguns lugares que é muito difícil de encontrar essas embalagens. Aí, tu não vai trabalhar por causa disso?
Então a gente tem que começar a pensar nisso que falam. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é, na confeitaria você precisa, se você for fazer algo de chocolate, um recheio, se você for fazer uma cobertura de um bolo, precisa ser com chocolate nobre. Será que precisa mesmo? Por que que precisa? A tua cliente, ela está acostumada com chocolate nobre ou ela não vai nem saber a diferença de um para o outro? Tu entende? Essas questões que fazem com que a gente perca muito dinheiro. Ou seja, tu investe ali no chocolate, tu acaba perdendo o cliente porque o teu produto vai ter um valor mais alto, um valor aquisitivo mais alto. E o que acontece? Aquela cliente que estava acostumada a comprar contigo, que a maioria dos casos das confeiteiras, a gente tem a clientela que é a população do Brasil, a maioria está nessa classe. Então, a maioria de nós atende essa classe. O que acontece? Algumas pessoas que estão nessa classe, elas não sabem a diferença do chocolate, elas não têm noção, tá? É óbvio que, como na primeira opção, ali como no primeiro exemplo, vai depender da tua clientela. Se a tua clientela é uma clientela que paga, que sabe o valor, que não reclama do preço, que ela... Porque assim, tem aquelas pessoas que, quando vão encomendar, já pedem um orçamento de primeira. E tem aquelas pessoas que te chamam no WhatsApp e dizem assim, eu quero tanto, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. E não perguntam, não querem nem saber o preço, só querem saber o preço na hora de pagar. Essa cliente, ela está disposta a pagar. Essa cliente, ela não está preocupada com o valor, tá? Então, assim, se a tua clientela, ela exige uma sofisticação, uma embalagem bonita, então tudo é um pacote, tá? Tudo é um pacote. Agora, tem chocolates, quer dizer, tem coberturas nacionais e internacionais também, mas tem coberturas nacionais que são de ótima qualidade, tá? Para esse público que eu tô falando. São coberturas que são gostosas, que tem um sabor bom, que tem uma textura boa e que a gente não precisa aumentar no valor do nosso produto uma fortuna. Então, vai depender muito da cliente. Eu tenho 2 tipos de clientela, gente. Então, eu sei quando eu tenho que usar um tipo de chocolate, quando eu tenho que usar o outro tipo de chocolate. Quando eu tenho que entregar um produto numa embalagem mais sofisticada e ter um bom acabamento em termos de embalagem, tá, gente? Porque a qualidade do teu produto, o acabamento final, por exemplo, o bolo, a decoração, o acabamento vai ser sempre perfeito, o melhor que tu vai poder fazer. A qualidade do teu produto vai ser sempre a melhor, tá? Mas a questão é sobre as embalagens mais caras e sobre também algumas crenças que a gente tem de que só pode ser com isso, só pode ser se for assim, só pode se for assado. Então, assim, a dica que eu dou hoje é que você tenha um pouquinho mais de uma amplitude de visão em relação a isso. Estude e comece a estudar sua cliente. Aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre cliente, tá? Eu não lembro o nome agora, mas bem tintim por tintim sobre a cliente. Como é que você faz para saber qual é o tipo de cliente que você está tendo, como é que você vai conseguir mais cliente, como você vende mais, como melhorar essa tua parte aí de vendas mesmo, tá? De ter clientes, de ter serviço, de conseguir encaixar, de chamar a atenção dela e tudo mais. Esse vídeo é bacana, um aulão aí que eu deixei aí disponível. E eu sei que o pessoal da confeitaria não dá tanto valor para isso, mas na verdade sofre muito com isso, tá? Só não dá o braço a torcer, tá, gente? Então, assim, são questões que às vezes a gente não percebe, porque a gente escuta alguém falar, fulana tem experiência, só que a experiência dela é muito limitada, é para aquela clientela, ou a experiência dela não é realmente uma experiência, ela passa que ela tem experiência, mas na verdade no dia a dia ela nem trabalha com confeitaria. Acontece de ter cursos na internet de confeitaria que são ministrados por pessoas que não trabalham na área ou que trabalharam alguns anos na área, não tão adequadas, adaptadas ao nosso meio hoje em dia, de como que a confeitaria está hoje, entendeu? Então muita coisa mudou. A questão do pão de ló é outra coisa. Gente, eu aqui na minha cidade, eu moro no Rio Grande do Sul, o pessoal só pede pão de ló. Já tentei migrar para massa estruturada, até que vai, sabe? Alguns casos vai. Para massa amanteigada, mas não tem. As mulheres aqui preferem pão de ló. O que acontece? Tem aquele preconceito que o pão de ló não pode fazer bolo alto, não pode fazer bolo de andar.
Pode sim, quem é que disse que não pode? Se eu faço e dá certo, eu entrego, não tem perigo nenhum. O caso do pão de ló é que você tem que aprender a trabalhar com ele, tem que fazer numa estrutura certa para trabalhar. Tem que, na hora de montar, saber montar o pão de ló para ser alto, o pão de ló para ser de andar. Então pode sim, só tem que saber trabalhar. Existe muito isso de disse e me disse, sabe? Que a gente vai muito atrás e acaba perdendo muitas oportunidades. E a confeitaria é a área que mais tem oportunidade, a área que a gente começa com o mínimo e ganha bastante, né? É lógico que isso vai depender de você, de cada uma de nós, de valorizar o nosso trabalho, né? Porque tem muita confeiteira que não se valoriza e acaba desvalorizando a classe inteira. Então a gente não pode pensar só na gente. Quando tu baixa muito o preço, tu já dá a impressão que o teu produto não é bom, tá? Então fica essa dica. Se tu baixa muito o teu preço ou se tu tá muita promoção, muito desconto, já fica no consciente da tua cliente que o teu produto não é lá aquelas coisas. Então tu precisa valorizar. E é lógico, dar atenção para o acabamento do teu produto, fazer um produto de qualidade, dar um atendimento de qualidade, porque essas coisas são as coisas que vão fazer com que você cresça mais rápido. E uma cliente, quando ela é bem atendida e quando o teu produto é bom, ela não vai só provar o teu produto, ela não vai só encomendar de ti, ela vai provar, vai encomendar, vai indicar e vai ficar muito feliz em indicar, porque ela encontrou alguém que faça um trabalho bom, tu entende? Então, é uma escadinha, a gente começa lá embaixo, a gente pode subir muito rápido se a gente souber valorizar o nosso trabalho, se a gente souber ir pelo caminho certo, se a gente não fizer muita besteira, vamos dizer assim, né, para não falar outras palavras, mas tudo depende somente da gente. A gente precisa começar a expandir a nossa mente, começar a enxergar oportunidades que a gente não está vendo, porque a confeitaria dá um lucro incrível. É uma coisa que, para quem gosta, que nem eu amo fazer, é um trabalho ótimo, que tem uma valorização aí no mercado. Aí eu vejo confeiteiras dizendo, mas a confeitaria tá tão desvalorizada. Não é você que desvaloriza. Muita confeiteira tá desvalorizando o próprio trabalho, daí vem dizer que a confeitaria está desvalorizada. Não, sempre vai ter cliente que é um trabalho bem feito, um cliente que gosta da qualidade, que vai pagar um pouquinho a mais. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar essas coisas, tá? Então, gente, muito cuidado, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa, você pode estar perdendo o cliente que poderia fidelizar contigo. Lembre-se, uma cliente quer dizer muita coisa. Uma cliente, por exemplo, que tem o mêsversário do filho, todo mês ela vai te encomendar, tá? Então, assim, dê valor de verdade para cada cliente que você tem, porque essa cliente vale ouro. Olha os passarinhos cantando. Essa cliente vale ouro. Assim como ela pode fazer o bolinho de mêsversário todo mês com você, ela vai estar indicando. E sempre que tem um bolinho, ela vai postar. Todo mês ela vai postar, ela vai te marcar, ela vai estar recomendando, tá? Indiretamente, quando ela marca você, ela tá recomendando. Então, gente, é que nem aquela velha história. Como é que eu coloco o preço no meu bolo? Como é que eu coloco o preço nos meus doces? Faz assim, pega o custo, multiplica por 3 e daí tu vende. Será mesmo? Será que essa é a melhor forma de você colocar o preço no seu produto? Né? Será que ali está incluso a sua mão de obra, o custo, os custos adicionais? Será que ali está incluso também o lucro que vai para o seu ateliê, né? Para o seu trabalho? Porque não é só lucro, gente. Tem gente que só pensa em lucro. O lucro é ótimo, mas o lucro ele retorna para o teu empreendimento, tá? O teu salário é o teu prolabore, é a tua mão de obra, tá? Os custos adicionais são de como, por exemplo, a luz, o gás, etc. Então tu tem que ter essa visão. Será que o que essa pessoa está falando é o melhor para mim? Ou será que é bom para ela, mas talvez não seja tão bom para mim? Pergunte, será que o que a Cris está falando é bom para mim? Né? Porque nem tudo que eu falo aqui vai ser bom para todo mundo. É a minha experiência, a minha clientela é um tipo de clientela, a minha cidade é diferente da sua, eu moro num lugar, você mora no outro, não sei quais são as suas dificuldades. Então eu passo as minhas, porque a maioria das dificuldades são parecidas, são praticamente iguais, mas algumas não. Então, assim, você pergunte sempre, tá, gente?
Será que isso é o melhor para mim? Como é que eu poderia fazer? Tem outra opção? Dá para fazer diferente? Quais as oportunidades que está tendo na minha cidade? Será que se eu fizer isso, olha só, a fulana abriu uma lancheria, será que não tem como, sabe? Começar a ver portas abrindo para ti, porque a confeitaria é cheia de portas que abrem. A gente só não vê no início, porque a gente está muito focada ali. Olha só, a gente está focada no início em fazer, multiplicar por 3 e vender. É bem isso o início, tá? Eu comecei multiplicando por 3. Eu fiquei quase um ano multiplicando por 3. Gente, a quantia de dinheiro que eu perdi, tá? Então, assim, eu só vou deixar você pensando sobre isso. Hoje o vídeo era um pouquinho diferente, eu espero que não tenha ficado muito longo, porque quando eu começo a falar, eu falo muito. Mas você pode sim, tá perdendo cliente, tá deixando o dinheiro na mesa, pode estar... É muito complicado isso, tá, gente? Então, começa a pensar, começa a tomar suas próprias decisões. Será que é uma pergunta boa para você se fazer? Dá uma olhadinha aqui na descrição se não tem alguma outra aula interessante, que às vezes eu lembro e boto. Um grande beijo para você, fique com Deus, sucesso, um bom trabalho e comece a se perguntar um pouquinho mais. Beijo!